Júlio, você é um treinador muito experiente. Como que o senhor viu a chamada de Dunga para a seleção brasileira na Copa de 2010 e como o senhor avaliou o trabalho dele? Pois é, eu perdi uma ótima oportunidade para ficar de boca fechada quando ele foi convocado. Porque o Dunga, o médico da seleção, o Rodrigo Lasmar, trabalhava conosco lá no Atlético Mineiro. E eu falei que achava que o Dunga não tinha currículo para treinar a seleção brasileira. Numa declaração, vamos dizer assim, sincera, mas deselegante. Sei lá, uma coisa mais ou menos assim, né? Mal educada, não sei. Aquela coisa de ser sincero, sabe? Às vezes você ser sincero não fica legal. Aí eu soube que ele não gostou. E ele falou pro Rodrigo. Aí eu respondi pro Rodrigo, falei, o Dunga é um cara de personalidade forte, né? Ele falou que eu também sou. Então é a minha opinião também. E agora é o seguinte, o que aconteceu? Eu achava que o Brasil tinha, com qualquer técnico, independente de ser o Dunga, com qualquer técnico brasileiro, se você assume na seleção brasileira, claro, conhece um pouquinho de futebol, a tua chance de ganhar é de aproximadamente 70%. Eu imagino isso. Porque você vai perder para quem? Quer dizer, na América do Sul, você vai perder uma Argentina, um Uruguai, tá? E na Europa tem que ser o Alemanha, Itália, então você vai perder praticamente na semifinal. Então é difícil se perder antes. Então eu acho isso. Eu fiquei com medo do Brasil ser campeão com um cara que não estudou para ser técnico. Eu falo isso porque eu tenho curso de educação física. Eu falo isso porque o Leonardo, que está hoje na Internacional de Milão, ele fez o curso de treinador, então ele tem nível para ser técnico. E eu sou contra colocar, porque eu me lembro da Dunga, faltou pulso, faltou personalidade na época do Parreira, uma coisa assim, né? Então coloca um cara que tem personalidade. Então põe o Maguila lá, porque o Maguila tem personalidade, é forte, aporra todo mundo. Sabe, é mais ou menos assim, sabe? O Brasil tem essas escolhas que não são compatíveis com o que deve ser feito. Começa pelo nosso presidente, que não tem estudo, mas é presidente. Quer dizer, você não precisa necessariamente ter estudo para ser inteligente. Mas para você ser um estadista, você ser um político, você tem que ter conhecimento político, você tem que ter estudo, você tem que se inteirar. Eu não aceito isso, vocês me desculpem, mas eu não aceito um cara ser professor sem estudar. Eu aceito até que o cara seja um cara muito inteligente, um gênio, tipo Einstein, né? Mas o Einstein estudava muito. Ele estudava muito, ele não gostava de professor, mas ele estudava muito. Então, não é o caso de algumas pessoas que estão assumindo alguns cargos aqui no Brasil, e por isso que fica essa bagunça. O senhor teria levado o Neymar e o Ganso? Olha, essa já é uma questão assim, outra coisa, eu não fiquei com raiva do Dunga, sabe? Pelo contrário, eu acho que realmente o Dunga tem personalidade. Outra coisa, ele merece uma legenda como atleta. Ele foi campeão do mundo e isso aí ninguém vai tirar dele, porque foi graças à personalidade dele e ao bom futebol que ele jogou. Isso aí eu gostaria de deixar bem claro. Agora, para ser técnico é uma outra situação, né? E a mesma coisa na escolha, eu achei que ele fez o que ele iria fazer. Ele não deixou ninguém chegar, aí ficou todo mundo puto porque ele fechou para a imprensa, fechou para não sei o quê, mas ele fez o que ele ia fazer, aquilo que ele sabe fazer. Então eu achei que ele agiu dentro do que ele sabe fazer. Então, e com relação aos jogadores, é outra escolha muito pessoal. Quer dizer, se você encaixa o time, aí ninguém fala nada, mas não encaixou, o pau quebrou, não tem jeito. Então, esse é o risco que o técnico corre, né? Tem que trabalhar dentro da cabeça dele, porque se começar a perguntar, cada um tem um time numa cabeça, você sabe como é que funciona, então ele tem que decidir. Então isso assim, eu sinceramente posso até discordar de alguma coisa e tal, mas acho que não tem culpa nenhuma, assim, pelo contrário. O senhor está achando do Mano Menezes? O que o senhor achou do Mano Menezes na seleção? Rapaz, está aí um cara que eu gostei da indicação, sabe? Porque eu converso com as pessoas do futebol, a gente está sempre relacionado, né? E esse é um cara que começou de baixo, foi devagarinho e foi ganhando alguns resultados e ganhando confiança das pessoas e é um cara que é só se ele enganar a gente mesmo, né? Porque é um cara que ele vende assim uma honestidade, uma coisa de um bom propósito, sabe? Então, eu não conheço o trabalho especificamente dele, assim, mas também ele tem formação e também sofreu um pouquinho, passou pelo interior, foi para lá,
subiu, pegou o time grande, deu conta. Então eu acho que nós estamos em boas mãos. Sabe? Isso aí eu tô feliz assim, porque eu acho que é o cara limpa. Acho que é o cara da banda boa assim, do futebol brasileiro. Já teve algum convite para a seleção? Chegou alguma vez a ser cogitado, falar com alguém da CBF? Teve sim, uma época, na época do São Paulo, aqui, nós tivemos uma fase muito boa em São Paulo. Aí já tive uma outra declaração infeliz, que o Romário, o Milton Neves sabe dessas histórias. Mas é no passado, né? Isso aí já faz um bom tempo. Como é que está lá no Japão, seu Liverpool? Agora no Cerezo Osaka? Bom, tá muito bom, né? O Japão é um país que, na verdade, não tem muito problema assim, de estrutura, não tem problema nenhum. A única coisa que a gente tem que fazer lá é treinar um time. É completamente diferente aqui do Brasil. Já estou trabalhando com os brasileiros, com o Martinez. Então, são 2 brasileiros agora para essa temporada, né? O Martinez e o Rodrigo Pimpão, que estava no Vasco e no Paraná Clube, e agora está lá conosco. E qual que é a diferença principal lá do Japão para o Brasil? A diferença principal do Japão para o Brasil é a educação. É a que mais se acentua. Assim, né? Por quê? Acontece que a educação puxa um monte de coisa. Né? Então, estrutura, tecnologia, então é isso, mão de obra qualificada. Então, tudo isso é a diferença, é a educação. Como foram os resultados lá? Já conseguiu algum título? Foi muito interessante. Na verdade, já estou 4 anos no Cerezo, né? Quando eu peguei o time na Série B, nós subimos e já no ano passado, no último jogo nós classificamos o time para a Copa da Ásia, que seria mais ou menos aqui Libertadores. Né? Então são 3 apenas, e no último jogo nós conseguimos a classificação. Então ficou emocionante, assim, por isso a gente vai ficar mais um ano. Nosso site ele tem uma grande audiência da torcida do Atlético Mineiro e você, como trabalhou muito tempo lá, eu queria perguntar, porque desde que você estava lá, que o Atlético foi rebaixado, que não dá mais nada certo para o Atlético. Trocou diretoria, trocou tudo, trazem jogadores, mas nunca dá nada certo para o Atlético. O que será que acontece lá, hein? Olha, eu até concordo com você, assim, sabe, estranhamente, né? Porque, na verdade, se você convivesse como eu convivi, com a torcida do Atlético, assim, naquela fase bacana de reconstrução, de volta para o time para a Série A, e daí no ano seguinte ganhando o título mineiro. Então, sabe, quem tem a emoção de estar trabalhando lá, realmente é um negócio muito, muito interessante, assim, é muito emocionante. Então fica marcado assim na carreira da gente. E o que acontece, a gente fica torcendo, né, para dar certo. Porque os dois, o Atlético e o Cruzeiro, quando estão em alta, né, realmente é engraçado, porque todo mundo do Brasil tem uma certa admiração assim, pelo futebol mineiro. Ficou muito marcado, né, nas décadas de 60, 70 também, com aqueles timaços do Atlético e do Cruzeiro, e uma estrutura muito boa também. Então a gente torce para dar certo, porque se é um povo que merece um futebol em alta, é o povo mineiro. Sr. Levi, temos aí um exemplo muito bom de treinadores no Japão, que é o Oswaldo de Oliveira. É um grande campeão por lá e hoje é um grande ídolo também. Você acha que ele que abriu muitas portas para outros treinadores? Com certeza. Nós temos o Oswaldo e o Nelson Batista. E eu no Cerezo Osaka, somos 3 brasileiros. Né? E o Nelson foi campeão da Série B agora, já subiu para o Caxiwa também, e já tinha trabalhado lá. Então é de gente assim que a gente precisa, esse tipo de gente que mantém o mercado aberto. O Oswaldo já foi 3 vezes campeão, foi campeão agora da Copa do Imperador em dezembro, dia 31. Aliás, a decisão era dia 1º de janeiro, mas o Oswaldo estava lá, mas ele ganhou. Então, olha, isso realmente deixa as portas abertas. Eu fico feliz também pelo nível de profissionais que trabalham nesse momento. Nas últimas 3 Copas do Mundo, a gente viu o Japão crescendo muito. Em 2010, na África do Sul, o time surpreendeu e foi muito bem. Foi campeão agora da Copa da Ásia, em cima da Austrália, jogando futebol ofensivamente bonito e saiu daquela pragmática coisa de futebol japonês, é uma coisa feia. Você acha que essa evolução se deve também ao trabalho de brasileiros, algumas naturalizações também de jogadores? Bom, com certeza tem isso. Né? Com a chegada do Zico, porque o futebol profissional no Japão tem menos de 20 anos. Eu estou falando menos de 20 anos. Quer dizer, no futebol brasileiro você tem times já com mais de 100 anos. Né? Então há uma diferença. Só que a estrutura, a tecnologia é muito melhor do que aqui no Brasil. Então eles aprendem rapidamente. E só para citar um exemplo, assim, nós tínhamos um menino chamado Kagawa, Shinji Kagawa.
Ele fez 30 gols na Série B e já estava na Série A no ano passado com a gente, com 9 jogos, em 9 jogos, 7 gols. Aí veio o Borussia Dortmund e me levou. Ele é considerado um dos melhores jogadores da Alemanha, nesse momento, e o Borussia está com 11 pontos na frente do segundo colocado. Ele já estava na seleção também agora, fez 2 gols no penúltimo jogo e quebrou o dedo. Então, para você ter uma ideia, que os jogadores são escapantes, já estão jogando bem, e eu acho que é uma tendência do Japão, a técnica do Japão é muito boa, os jogadores são muito bons tecnicamente, tem que melhorar um pouquinho a parte física. Física que eu digo porte físico, porque eles correm muito, mas assim, fisicamente eles perdem um pouco para os europeus, até para os brasileiros, mas tecnicamente a coisa está correndo bem rápido. Como que você viu a atual situação do Santa Cruz? Você acabou jogando lá? Como que foi a... Nossa, Santa Cruz foi talvez o período de jogador assim melhor, porque tinha cada grande jogador. No meio de campo, quando eu cheguei lá, era Herbes, Givanildo e Luciano. Aí tinha o Ramon na frente, depois teve o Fumanchu, Nunes, sabe, jogadores assim, Betinho, olha, cada jogador assim espetacular. Então, naquela época, o Santa Cruz era um caldeirão, um estádio lindo, assim, o povo vivia o futebol. Então eu vejo com tristeza, né? Hoje você passa no... Cadê o Santa Cruz que está vendo? Então a gente fica torcendo para que volte naquela alegria daquele tempo. Sonha em trabalhar em algum time específico no Brasil ou não? Também não, sabe? Eu até fiquei puto com uma declaração do técnico que eu vi. Eu ia perdão, acho que foi Atlético de Goiás, uma coisa assim, aí ele falou assim, olha, esse era o tipo do convite do time que eu esperava para receber. Não é verdade, mentiroso, cara. Mas, olha, tem cada coisa que a gente ouve, cara. Então, mas eu sinceramente não tenho assim, sei lá, futebol brasileiro. Eu tenho uma certeza, em Curitiba eu não trabalho. Lá quero saber. Nós temos um monte de restaurante lá e não quero saber misturar com futebol. Saindo um pouquinho do futebol, no seu tempo livre, assim, que não deve ser tanto, né? Tem que estudar muito os outros times e outros jogadores. Você gosta de outros esportes, que eu trabalho com vôlei, e hoje a gente vive 10, 12 anos aí de uma hegemonia brasileira no masculino e uma grande evolução no feminino. As pessoas que acompanham essa admiração pelo Bernardinho, que hoje é unanimidade aí em nível técnico, também foi um grande jogador. Rapaz, esse é o cara, né? Eu estive lá no Japão assistindo o jogo da seleção e conversei com o Bernardinho e ele foi dar uma palestra pra gente, na época do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense de 2004. O Bernardinho deu uma palestra lá. Nós contratamos o Bernardinho para dar uma palestra para os jogadores. E eu falei com ele lá no Japão que tem uma palestra que eu preciso dar para a seleção de vôlei também. Que é uma coisa muito interessante que um dia vocês vão saber. Mas esse cara realmente, eu acho que o vôlei é o esporte coletivo que mais evoluiu no Brasil. Né? Graças à estrutura, organização e competência das pessoas que estão trabalhando. Que você falasse qual foi o melhor jogo da sua vida, tanto como treinador ou jogador, aquele que você dorme e acorda quando você sonha, você acorda dando risada. Eu vou ter que responder com uma brincadeira. Alguém me perguntou assim, Levi, você já marcou o Pelé? Eu falei, você acredita que esse negrão deu sorte até nisso? Então, não marquei o Pelé. Mas ele foi melhor, né? Pelo amor de Deus. Você vê que o cara tem tanta sorte que nem me pegou como zagueiro. Obrigado.